Ok, gente, muito bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da Balmeira Automation. Para quem não me conhece, eu sou o Newton Fernandes, eu sou o diretor técnico da Balmeira Automation e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre cibersegurança, né? Eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês tivessem alguma dúvida, que vocês coloquem ela depois nas perguntas, e no final da sessão eu vou tentar responder a todas elas. Se a gente tiver muita pergunta, a gente tenta responder o máximo possível, para a gente não passar muito tempo de 1 hora, e depois disso, se não foram respondidas todas as questões, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo com as perguntas respondidas, ok? Bom, hoje a gente vai fazer um webinar bem conceitual, falando um pouquinho de alguns sistemas de cibersegurança. A ideia é que a gente possa materializar alguns conceitos, principalmente quando a gente fala de cibersegurança no mundo industrial. A gente vai, no final da apresentação, eu vou fazer uma demonstração de algumas soluções que vão se encaixar nessa cibersegurança industrial, que é o caso das soluções da Senha Segura e da Tripwire, que são parceiros da Balmier, que a gente faz a distribuição aqui no Brasil. Bom, vamos começar. Então, vamos lá. É importante alguns conceitos que eu estou colocando aí para vocês, só para eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Cibersegurança é um processo formado por vários fatores, hardware, software, políticas, comportamentos, significa que nunca uma ação individual vai resolver o nosso problema de segurança. Também não é possível proteger aquilo que não é conhecido, isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente não tem ideia, principalmente na automação, de quais são os nossos ativos, quais protocolos que estão rodando, então sem essa informação de visibilidade eu não consigo proteger o meu sistema. E talvez, não menos importante, lembrar que automação não é TI. O que eu estou querendo dizer aqui é que as técnicas de monitoramento ou de segurança usadas no mundo de TI nem sempre podem ser adotadas 100% no mundo industrial, devido a características de disponibilidades e capacidade dos controladores envolvidos no sistema de automação, né? Então, isso a gente tem que ter algum cuidado em relação a isso. Bom, isso posto, quais são os objetivos desse webinar, né? É sabido que segurança cibernética é uma preocupação real, inclusive nas aplicações industriais. Nesse sentido, existem vários frameworks de segurança que podem ser aplicados na indústria. Então, a ideia é que a gente possa conhecer um pouco sobre esses frameworks industriais de segurança e por que devemos implementá-los, e, além disso, conhecer algumas ferramentas que nos permitam responder questões do tipo: quais vulnerabilidades estão presentes na minha rede industrial? O que está acontecendo na minha rede de automação? Como posso gerenciar acessos de terceiros? Como eu diminuo ou mitigo os riscos e ameaças internas? Ok, essa aqui é a nossa agenda para hoje, né? A agenda para hoje é uma pequena introdução, conhecer o que a gente realmente tem no nosso sistema, alguns frameworks de segurança, como que eu tenho um sistema robusto de cibersegurança na indústria, um plano de ação e a demonstração de como eu posso usar esses softwares e depois um pequeno resumo em relação a tudo isso. Bom, vamos lá. Bom, basicamente, cada aspecto da nossa vida hoje decorre de uma função ininterrupta de um sistema de controle industrial de automação. O sistema industrial mantém nossa casa funcionando, garante oferta de água potável e todos os outros processos críticos de infraestrutura, energia, gás e assim por diante. O sistema de controle também é responsável pela fabricação de computadores, seu carro e incontáveis outros itens de insumo no seu dia a dia. Eu quero dizer aqui é que nós temos que realmente nos preocupar com as questões de segurança na indústria. Se torna imperativo que os sistemas de controle industriais sejam protegidos contra todos os eventos cibernéticos, sejam eles acidentais ou maliciosos, porque as ramificações desses eventos geram grandes ameaças à segurança, além de derrubar a habilidade da indústria de permanecer operacional e competitiva sem interrupções. Outra coisa importante não é factível em aplicar as boas práticas de cibersegurança do mundo de TI no mundo operacional, porque elas nem sempre são compatíveis por questões de disrupção de sistemas e assim por diante. De modo geral, as organizações industriais estão pouco preparadas ainda, né, para a convergência digital entre os ambientes de TI e de automação.
a taxa de novos dispositivos conectados ela é muito alta e a segurança não está sendo aplicada, ou não vinha sendo aplicada como deveria. E os equipamentos agora estão entrando num mundo de grande crescimento da indústria da internet das coisas industriais, ou IoT. Ter máquinas inteligentes melhora a eficiência, mas sem as preocupações adequadas, aumentam as oportunidades de ataques que esses sistemas não estavam expostos anteriormente. Ok, a gente passou um pouquinho a gente passou agora pela introdução e, como é de costume, eu gosto de fazer com vocês uma pequena interação. Então, eu vou fazer agora a nossa primeira interação. Eu gostaria que vocês pudessem responder isso para mim. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu estou colocando para vocês aí é essa. Qual é a sua percepção quanto a nível de risco de ameaças cibernéticas em sistemas industriais representa para o seu negócio? Selecione um, tá? Então, por favor, votem. Tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês aí e a gente começa daqui a pouco a fazer o teste. Vamos lá. Dá uns 40 segundinhos aí para vocês me ajudarem nessa pesquisa aí. Ok, vou fechar a pesquisa e agora eu vou compartilhar a resposta. Então, se vocês olharem aí, a gente está basicamente na mesma página, né? Então, a gente tem uma percepção, a maioria tem uma percepção aí que é crítico e muito alto, ou médio, que é muito importante, né? Porque assim, e na verdade a gente vai ver que as vulnerabilidades existentes são muito grandes, então a gente precisa efetivamente estar com muita preocupação em relação às nossos sistemas de segurança industrial. Joia. Bom, enquanto ambos TI e automação precisam proteger seus sistemas de dados contra o comprometimento, os profissionais de cibersegurança de automação tendem a ter uma abordagem diferente dos que de TI, né? Então, dessa forma, né, 3 prioridades tendem a dominar a conversa sobre segurança cibernética. Isso porque o foco do pessoal da automação é manter o processo rodando em alto desempenho, né? E nem sempre o fato de eu poder fazer uma atualização de firmware vai ser a escolha do pessoal da automação entre fazer a atualização ou manter o processo rodando. Então, a gente tem que entender um pouquinho como é esse processo. Então, essas preocupações vêm sempre à tona, né? Proteção. Ataques cibernéticos ou erros humanos em um contexto dos sistemas de controle industrial podem ter consequências físicas reais. Considerando que no mundo de TI, uma violação de dados pode custar à empresa milhões de multas e prejudicar a sua reputação, nem sempre TI tem como principal preocupação a segurança física dos envolvidos no processo. Em ambientes industriais, a segurança é fundamental. Isso inclui segurança dos trabalhadores no chão de fábrica, aos clientes atendidos por um determinado sistema de controle. Vou dar um exemplo, se você não tiver um sistema de controle muito bem feito, você pode enviar um airbag com defeito, por exemplo, para os sistemas de carros que a gente está utilizando. O segundo item importante aqui é qualidade, né? No ambiente industrial, consistência é tudo. Independente do produto final, qualquer ameaça na qualidade pode ter um impacto financeiro. Eventos cibernéticos que não arriscam a segurança física de trabalhadores, como a gente viu no primeiro caso, ainda assim pode afetar organizações industriais na forma de produtos perdidos devido à inconsistência de qualidade, na forma de recall, ou tendo que jogar toda a sua produção fora. A capacidade de detectar e corrigir essas anomalias que afetem a nossa qualidade são cruciais para a integridade do processo de automação. Por terceiro, uptime. Uptime, os eventos cibernéticos podem afetar financeiramente as organizações industriais de várias formas, desde o roubo da propriedade intelectual até o chamado negação de serviço, que são os DOS, que torna parte dos sistemas de controle inutilizáveis por muito tempo. Só para dar uma importância no tempo de atividade, na perspectiva, só na indústria de transformação americana,
existe uma expectativa, uma ideia de que anualmente se tem uma perda em torno de 50 bilhões de dólares devido a períodos de inatividade não planejados. Outro exemplo, muitos processos industriais estão dependentes de versões mais antigas e altamente vulneráveis do Windows que não foram reforçadas ou corrigidas. Os operadores geralmente sentem que não pode desativar esses sistemas para manutenção de rotina para melhorar a segurança, porque eles são críticos para a operação do sistema, ou seja, aceita-se uma certa vulnerabilidade para não poder parar o processo. Há também a preocupação de que uma atualização ou upgrade possa interromper as operações. Em alguns casos, as ferramentas que se utilizam de verificação de vulnerabilidade, que são típicas em TI, elas são muito disruptivas para serem usadas na automação. Então, não se usam essas ferramentas. De fato, muitos ambientes de controle industriais ainda podem ter protocolos e equipamentos industriais dedicados que não usam o TCP/IP convencional que o pessoal de TI utiliza. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a esse conceito. Divisão entre automação e TI. Até pouco tempo, as redes Ethernet e as redes Fieldbuses não se misturavam. Hoje, os sistemas de controle estão aparecendo combinados com os dispositivos de TI, multiplicando o risco de comprometimento em suas funções e comandos. Mas essa necessidade de convergência entre TI e automação leva também várias questões para os responsáveis pelo negócio. Por exemplo, quem é o responsável pela cibersegurança de um sistema de controle industrial? O operador do chão de fábrica ou o pessoal de TI? A resposta, para mim, é muito clara. Ela deveria ser compartilhada, essa responsabilidade. Mas, como eu disse no início, muitas organizações carecem de estruturas para delegar e garantir regras de responsabilidade entre os dois lados, mas isso está mudando, né? Lembre-se que o fato de que muitos equipamentos antigos que a gente usa até hoje no sistema de controle industrial, que agora estão se conectando cada vez mais à Ethernet, graças à internet das coisas, não foram preparados ou concebidos para manipular a transmissão de dados de uma maneira segura. Na verdade, segurança não era um fator crucial quando esses dispositivos foram inventados, vamos dizer assim. Bom, por que alguns sistemas de controle industriais ainda estão presos no passado? Cibersegurança, como eu disse, não estava nem perto de estar no radar quando os sistemas de controle industriais foram inicialmente desenvolvidos. Muitos sistemas são criados baseados em tecnologias proprietárias. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo. O deslocamento para novas tecnologias de rede melhora a coleta de dados e garante novos níveis de automação. Em contrapartida, isso produz novos riscos devido a alguns fatores. Por exemplo, tecnologias não integradas. Muitos sistemas de controle são criados ou foram criados para funções específicas e eles são proprietários. E eles foram criados quando os impactos na cibersegurança ainda não eram uma preocupação. Depois a gente tem o conhecido rede planas nas automações, que são as redes onde, na verdade, eu não tenho segmentação e significa que cada dispositivo tem acesso a todos os outros dispositivos da minha rede. Uma arquitetura de rede plana não segmentada, um ataque de malware, por exemplo, contra algum dispositivo, permite que esse malware seja propagado por todo o ambiente de controle com muita facilidade. E a gente tem também os desafios da força de trabalho. Isso aqui é uma coisa importante, né? Através da combinação de uma força de trabalho não atualizada ou preparada a mais e mais tecnologia e mais tecnologias de TI sendo aplicadas no sistema de controle industrial no chão de fábrica, a uma taxa muito rápida, que a gente não via isso no passado, surgiu uma lacuna de habilidades, né, específicas para proteger o sistema de controle industrial. Só para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa nos Estados Unidos que até o final de 2021, cerca de 3 milhões e meio de vagas não serão preenchidas em sistemas de segurança cibernética
na indústria, só porque essas pessoas ainda não estão tão preparadas para essas novas tecnologias que estão surgindo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Operadores na indústria precisam conhecer as táticas comuns de ataque, né, que são as táticas comuns de TI, phishing, malware, ransomware e assim por diante, mas também precisam entender as táticas emergentes dedicadas especificamente para sistemas de controle industrial. Acreditem se quiser, isso realmente acontece. Mesmo os dispositivos de controle industriais usando soluções proprietárias, o número de vulnerabilidades, o número de malwares dedicados a penetrá-los tem crescido muito. Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra a quantidade de vulnerabilidades declaradas, ou seja, conhecidas no mundo de automação. Em 2019, esse número atingiu 352. Então, existem 352, vamos dizer assim, vulnerabilidades conhecidas sobre sistemas de controle industriais e publicadas, né? Essa é uma ideia importante que a gente tem que ter. Ok. O estrago que um malware ou que uma ameaça cibernética vai causar depende de quão maduro está o programa de cibersegurança da minha empresa. Por exemplo, né, se uma empresa não possui um monitoramento contínuo como parte do programa de segurança, os atacantes terão muito mais tempo para desfrutar desse ataque, né? Eles poderão extrair dados durante muito tempo e ir ganhando acesso a contas privilegiadas, por exemplo. Aqui vocês estão vendo que em 2019, em relação a 2017, quanto tempo se demorava num sistema de controle para se detectar que eu tinha uma ameaça ou que eu tinha um malware rodando no meu processo. Se vocês olharem, 44% demorava até 7 dias. E, além disso, eu tinha que ter, depois disso, o tempo para remediar o ataque, que poderia durar até mais 7 dias. Nós estamos falando aqui de, eventualmente, numa média de 15 dias para detectar o processo de ataque e resolver esse processo. Você imagine isso na sua planta. Quão crítico isso aconteceria. Outro ponto. Deve haver sempre uma grande preocupação com incidentes que são resultados de ameaças internas. Olha esse gráfico, vocês vão ver que existem muitas preocupações internas e não só externas. Uma pesquisa de 2019 mostra que mais de 30% dos incidentes são decorrentes de ameaças internas. Volto a falar, é muita coisa acontecendo internamente, né? Não só externamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações. Outra coisa, essas ameaças internas, elas podem ser intencionais, por exemplo, guiadas por espionagem ou descontentamento de um empregado tentando ganhar algum tipo de dinheiro. E algumas vezes ela pode ser causada até por erros humanos, não intencionais, como erro de configuração de switch, gerando parada da linha de produção, ou uma senha deixada aberta por engano, e assim por diante. O que eu quero dizer aqui é que temos muito que nos preocupar e não só apenas com os nossos hackers externos. Muita coisa pode acontecer dentro da nossa empresa, tá bom? Ok, a gente já conheceu quais são as nossas preocupações e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o frameworks de cibersegurança. Mas antes de falar isso, eu queria que vocês me ajudassem a responder mais uma consulta. Então, vou colocar para vocês, eu vou compartilhar para vocês. E a consulta é essa aqui que eu queria que vocês falassem para mim. Quais são as 3 categorias que geram as maiores preocupações em segurança, na sua opinião? Coloque 3 para mim, selecione 3 que vocês acham que é a mais crítica. Vamos lá? Me ajudem a responder aí. Ok, vou fechar a nossa consulta e vou compartilhar com vocês o resultado. Então, se vocês olharem, está dizendo aí que as principais preocupações são dispositivos sem segurança adicionado na rede. Isso é normal, porque são os dispositivos antigos. Depois aparece com 55% ameaças internas acidentais
e malware indiscriminado passando na rede. Bom, então, se vocês olharem, basicamente tudo isso que eu comentei com vocês, vocês estão realmente entendendo o que pode acontecer na rede de vocês. Obrigado pelas respostas e vamos seguir na nossa apresentação. Ok, a ideia é, não caminhe sem o mapa. Por onde eu começo, né? É importante que a gente comece a destacar aqui os valores de frameworks de regulamentações nos sistemas de cibersegurança industrial. Então, setores como saúde, serviços financeiros, varejo, os comerciais, eles já estão fortemente vinculados a alguns frameworks ou regulamentações, como HIPAA, PCI, SOX, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, que estava previsto agora para agosto desse ano para todas as empresas, mas foi prorrogada para maio do ano que vem, né? Então, essas são gerais, mas não são dedicadas à indústria. Mas para um grande número de setores da indústria ainda não existem essas obrigações aqui no Brasil, basicamente, lá fora a gente já tem algumas, e assim os frameworks são usados como orientações e não como regulamentação. Do ponto de vista só para a gente colocar alguns conceitos, eu gostaria de falar para vocês essa ideia aqui, ó. Regulamentações, né? Então, são normas de um país ou segmento empresarial ou industrial de adoção obrigatória. Basicamente, o não cumprimento em adotar essa regulamentação gera punição ou efeitos legais. E a gente tem o que a gente chama de frameworks ou guidelines, né? Que na verdade são boas práticas gerais ou específicas de um determinado segmento, definidas por vários especialistas que, quando usadas, levam a uma segurança cibernética, mas descumpri-la não implica necessariamente em multa ou penalizações, né? Como eu falei para vocês aqui no Brasil, a questão comercial a gente já tem regulamentações, mas a questão industrial a gente ainda não tem isso muito bem definido ainda, mas isso está melhorando, tá bom? Bom, vamos lá. Por que eu devo usar um framework, né? Então, essa pode ser a pergunta. Por que eu devo escolher um framework se eu ainda não sou obrigado a usá-lo? Eu vou tentar responder isso para vocês. A razão, para mim, é simples. A adequação a um framework é uma das melhores maneiras de iniciar um programa de cibersegurança. Também é uma forma de construir uma rede protegida e garantir que os processos industriais permaneçam sempre operacionais o maior tempo possível. Os frameworks dão uma clara visão da situação, um caminho passo a passo para diminuir os riscos e mantém a sua empresa longe das violações e incidentes conhecidos, porque eu já tenho um best practice sendo aplicado. Pense no alinhamento com o framework também como investimento da sua indústria para uma estabilidade e uma lucratividade futura. O crescimento, né, da indústria da internet, da internet das coisas industriais, o IoT, é projetado para aumentar a conectividade e isso traz um aumento nos riscos cibernéticos. Quando você aplica os controles fundacionais de cibersegurança em acordo com um framework, você está protegendo o seu sistema de controle industrial para o futuro e, mais do que isso, você tem uma forma de medir quão ativo ou quão útil é o seu programa de segurança. Frameworks como o IEC 62443, a NIST SP 800-82, o syscontrols e NERC-CIP são alguns exemplos que dão às indústrias metodologias para salvaguardar os processos industriais com base num vasto conhecimento industrial, o que isso vai nos levar a um programa robusto de cibersegurança. Vamos lá. Esses são os principais frameworks e regulamentações usados na indústria, segundo uma pesquisa de 2019 nos 5 continentes. Mas se vocês olharem, alguns deles são gerais, ou seja, são basicamente da área comercial, corporativa, TI, que o pessoal trouxe para a indústria porque não conhecia nada. Que é o exemplo da NIST 802-82, da LGPD, da ISA 2700, da NIST CFS e assim por diante, né? Então, esses são alguns exemplos de frameworks não preparados para a indústria.
Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa importante. Apesar do uso de frameworks de segurança não industrial terem sido adotados, o gráfico mostra que mais recentemente existe uma tendência em aplicar frameworks industriais. Se vocês olharem no nosso gráfico, nos últimos 3 meses aí aparece o NIST muito forte, aparece a IEC 62443 muito forte, e aparece a NIST 882, que são best practices preparadas para a indústria. Ou seja, a gente pode dizer que aparentemente a preocupação em usar um framework industrial está realmente se materializando. Bom, existem inúmeros frameworks disponíveis e eu vou citar alguns deles conforme a pesquisa que a gente acabou de ver. Vou focar em alguns deles, mas vinculados à indústria, tá bom? Primeiro que eu vou mostrar para vocês é a ISO ou IEC 62443. Ela originalmente era conhecida como a ISA 99. Esse é um framework, ele é não regulamentado, ou seja, ele é um guideline, não é uma regulamentação, para indústrias de modo geral, com o intuito de fornecer um guia na implementação de soluções de segurança. Ele foi criado para garantir métodos flexíveis e fazer segurança de processos com ênfase em proteção de pessoal e da produção, além de garantir disponibilidade, eficiência e qualidade. Seu principal conceito é a estrutura de zonas e conduítes, usadas para segmentar diferentes níveis daquela nossa pirâmide de automação. É um framework hoje muito aplicado em manufatura discreta, óleo e gás, eletricidade e tratamento de água. SysTop 20 Controls. SIS é Center for Internet Security e anteriormente ele era conhecido como SANS Top 20 Critical Security Controls. Na verdade, aqui se trata de um conjunto de ações prioritárias contendo as melhores práticas para atenuar ou impedir as ameaças mais difundidas e perigosas. Esses controles, eles são desenvolvidos por uma comunidade de especialistas de vários verticais, de vários segmentos que aplicam suas experiências criando práticas de segurança para todas as indústrias. Esses controles, esses 20 controles, estão distribuídos por importância, então faz sentido a implementação na ordem, a partir do primeiro, para que a gente, passando para o segundo, terceiro e assim por diante, para que a gente pode ter melhores benefícios em relação ao que está acontecendo. NEI 0809, NEI é Nuclear Energy Institute. Aqui ela é regulamentada, ou seja, ela é obrigatória. Ela é aplicável a usinas nucleares de geração de energia americanas. Requer licenças para proteger sistemas digitais de computação e sistemas de rede de comunicação. Ela protege contra ataques cibernéticos que poderiam modificar, destruir e comprometer a integridade ou confidencialidade de dados de software, ou então negar acesso aos sistemas e serviços de dados. Né? Então, ela apesar dela ser própria para a indústria, ela é baseada na NIST SP 800, né, que é uma outra norma que eu vou mostrar ali embaixo para vocês, tá bom? Ela é regulamentada, ela é obrigatória. Depois eu vou mostrar mais uma para vocês agora, que é a NERC, NERC-CIP. NERC é North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection. De novo, ela é regulamentada, aplicável a concessionárias de energia americanas, com centros de controle, transmissão e ativos de geração que atendem o limite de critérios de impacto baixo, médio ou alto. A ideia é reduzir os riscos na malha de energia do país. Ela é compulsória desde 2006. Né? Aqui, auditorias são feitas regularmente para garantir que os sistemas estejam em acordo com essa regulamentação. Agora, mais uma que eu vou mostrar é a NIST-SP. NIST é National Institute of Standards and Technology Special Publication 882. Fornece instruções claras de como manter seguros sistemas SCADAs, sistemas de PLCs e sistemas de controle distribuído de processo.
define passos concretos para restringir acesso não autorizado aos sistemas de controle e protege componentes individuais contra exploração, mantendo a funcionalidade mesmo em condições adversas. Seus componentes incluem, entre outros, um overview do sistema de controle e suas topologias típicas de sistema, descreve vulnerabilidades típicas do sistema de controles industriais, e fornece recomendação para os controles de segurança. Então, essas aqui são basicamente os frameworks principais na indústria, de acordo com aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, né, ali atrás. Ok? Então, a gente já passou pela parte de frameworks, e agora eu queria pedir para vocês mais uma consulta, mais uma ajuda aqui para mim, que é essa pergunta que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, vocês podem me ajudar. Existe na sua empresa algum trabalho ou projeto de implantação de framework de cibersegurança industrial? Por favor, respondam para mim. Ok, vou fechar a consulta e vou compartilhar o resultado com vocês. Bom, a maioria disse, não, ainda não temos definições nesse sentido. Um terço diz que já estão trabalhando nisso, que é muito importante, e 17% usam frameworks de TI também na rede industrial. E olha, só 3% tem plano de cibersegurança efetivamente implementado para a indústria. Né? Então, a gente tem que começar a melhorar um pouquinho esse nosso conceito aqui. Bom, o que os frameworks têm em comum? Né? Os controles fundacionais são boas práticas de cibersegurança sobre as quais a gente deve construir o nosso programa de cibersegurança. Esses controles que vocês estão vendo aí, fundacionais, que é esse que aparece no verde, eles estão presentes de uma forma ou de outra em todos os frameworks industriais que eu comentei com vocês aí. Tá? Então, é importante. E o que esses controles fundacionais nos trazem? Né? Se a gente conseguir implementá-los de forma correta, a gente consegue ter uma detecção de até 91% de todas as violações em cibersegurança. Então, ele é muito importante para a gente. Bom, deixa eu tentar dar mais alguns detalhes em relação a esses sistemas fundacionais, que é esse verdinho. Parece óbvio, mas como você pode proteger alguma coisa que você não conhece? Dessa forma, o primeiro objetivo deve ser sempre o inventário de hardware e de software. Manter isso atualizado ao longo do tempo é crítico para o seu processo de segurança, porque as ameaças elas são contínuas e estão sempre evoluindo. Então, esse inventário é um pilar no nosso processo de cibersegurança. Outra coisa, seu processo não deve apenas saber como documentar, aprovar, testar e aplicar alterações, mas ele também precisa mapear cada alteração de configuração de um firewall, de um switch, de um PLC, de um inversor de frequência, até uma nova ação de upload de um programa para o PLC, por exemplo. O sistema é quanto mais efetivo, quanto melhor for a capacidade de destacar alterações nos seus ativos. Por quê? Porque alterações não autorizadas, ou mesmo as autorizadas feitas em dispositivos errados ou de forma errada, seja acidental ou intencional, pode acabar efetivamente com a operação de uma planta todinha. Né? Então, esse cenário pode causar trabalho não planejado para resolver o problema e você tem um downtime muito grande no seu processo. Então, é importante ter esse controle. Gerenciamento de eventos é outra ação muito importante, que visa agregar informações no repositório central de todos os logs dos sistemas, de todos os sistemas industriais do seu processo. Eles fornecem evidências sobre o estado de segurança de operações dos sistemas de controle. Né? E a gente sabe que eles são produzidos por todo tipo de equipamento, switch, roteador, firewall, computador, Linux ou Windows, IHMs, PLCs e assim por diante. Importante, esses dados contêm informações sobre a saúde desses dispositivos e devem ser usadas para nos ajudar a fazer manutenção preditiva do nosso processo. Então, não pode ser negligenciado. Outra coisa muito importante é o gerenciamento de vulnerabilidade,
que é o processo de entendimento de que vulnerabilidades ou fraquezas conhecidas, que são aquelas publicadas pelos fabricantes, estão presentes na rede. A gente chama essas vulnerabilidades de CVEs, em inglês significa vulnerabilidade e exposições comuns. A maioria desses ataques a maioria dos ataques de ransomware ou malware, por exemplo, são resultados dessas CVEs conhecidas, que não foram corrigidas. Os hackers sabem porque isso é público. Então, na verdade, o desafio principal nosso na indústria é fazer um gerenciamento contínuo da vulnerabilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que se policiar. A segmentação de rede, ela é alcançada pela divisão de sua rede em zonas organizadas em grupos de sistemas que servem a uma operação similar ou um perfil de risco semelhante. Um conduíte, cria uma fronteira entre essas zonas, onde todas as comunicações dentro e fora dessa zona, ela é negada a menos que ela seja explicitamente permitida para a sua aplicação. Por exemplo, se uma IHM for comprometida por um ransomware, ela só vai afetar os dispositivos que estiverem na mesma zona, diminuindo o impacto de parada no processo como um todo. Isso a gente chama de defesa em profundidade, e a IEC 62443 recomenda, como eu falei para vocês já, o conceito de segmentação de rede usando zonas e conduítes. Bom, aqui são alguns motivos porque a gente deve usar os controles fundacionais, porque eles detectam 91% das violações de segurança, habilitam o gerenciamento proativo, fornece uma conformidade imediata com o framework, reduz tempo de parada, identificam devidas configurações e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tentar mostrar isso para vocês na prática. Nós estamos chegando já nessa parte aí. Bom, vamos lá. Vamos agora para o nosso plano de ação e plano de demonstração. Bom, é claro que uma coisa é entender os frameworks e os controles, aqueles fundacionais que a gente precisa aplicar no nosso sistema de controle industrial, a fim de manter o sistema seguro. Mas vem a pergunta, como é possível fazer com que a organização, que os meus diretores, comprem a ideia de usar um framework de controle industrial? Eu vou tentar dar para vocês aqui algumas ideias. Primeiro, uma ótima maneira de ter as coisas acontecendo na melhoria de postura de cibersegurança industrial é a gente criar uma linha do tempo de desenvolvimento e compartilhar com os nossos decisores. Essa linha de tempo, ela deve incluir todos os programas que a gente precisa iniciar ou otimizar para implementar os controles fundacionais, pelo menos, aqueles 5 que a gente acabou de ver. 2, ao apresentar para a diretoria essa logística de tempo e os custos de investimento nesse processo, o primeiro passo normalmente é fazer uma avaliação de segurança. Isso normalmente é feita por uma empresa terceirizada de confiança que vai conduzir essa avaliação de forma que você possa mostrar para os seus diretores ou decisores um cenário claro dos riscos atuais que existem em relação à segurança, produtividade e qualidade do teu processo. Interessante também é mostrar uma análise de ameaças que leve em conta a probabilidade de determinado incidente acontecer, que vai impactar com certeza o seu negócio. Importante, promova a colaboração interna de times cruzados com representantes tanto de TI como de automação. Explicitamente, tente definir regras e escopo para iniciativas de segurança e entendimento dos dois grupos que vão estar trabalhando junto, pois eles normalmente possuem conhecimentos diferentes que precisam ser somados, Então, isso é importante para a gente. O conhecimento das duas áreas é muito importante. E quarto, adote um framework como guia. Um framework industrial é uma ferramenta muito útil para ilustrar o consenso mundial da indústria sobre uma importância dos controles de segurança nos controles de processos industriais, e isso vai ficar claro para o seu pessoal decisor e para a sua diretoria. Uma vez que esse framework destaca recomendações na arquitetura de rede, configuração e monitoramento, ele é um recurso muito útil para colocar os nossos diretores, os nossos decisores na mesma página no tocante a prioridades de segurança.
Bom, controles fundacionais. Eu vou fazer uma demonstração, mas a grande maioria das ameaças de controle pode ser prevenida, como eu falei para vocês, focando nos controles fundacionais dos processos, como eu já mostrei para você. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que vão poder nos ajudar nesse sentido, né? Então, Tripwire Enterprise, que vai detectar alterações de configuração em uma grande variedade de dispositivos e pode acessar a configuração para ver se está adequado ou não com determinado framework. Depois a gente tem o Industrial Visibility, que fornece para os operadores de automação uma visibilidade de todos os dispositivos de automação e como está a atividade na nossa rede. Ele usa geralmente as alterações, logs de eventos e modelamento de ameaças para ajudar a manter os dispositivos longe de intrusos. Eles trabalham com mais de 70 protocolos industriais, o que é muito importante. Né? Depois tem o Log Center, que coleta, analisa e correlaciona dados de eventos de dispositivos, controladores, escadas, servidores e assim por diante. Eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho como essas coisas funcionam, tá bom? Deixa eu tentar mostrar isso para vocês. Vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou estar fazendo... Ok, vamos lá. Vocês devem estar enxergando agora a tela de início do meu Enterprise. Eu vou colocar aqui para mim a minha senha de acesso e vamos tentar ver se isso vai funcionar efetivamente. Bom, vamos lá. O que acontece? Eu vou vir aqui na parte de nodes e se vocês olharem, deixa eu tentar fazer uma brincadeira aqui. Isso. Eu tenho um switch conectado ao meu processo e agora eu vou tirar uma foto de como está rodando esse meu switch, de como é essa configuração, tá? Então, eu vou tirar uma figura que vai funcionar como o baseline do meu processo. Eu criei uma tarefa aqui dizendo, faça uma verificação de quê? Da configuração atual do meu switch, né? Então, é isso que eu vou fazer. Deixa eu rodar isso aqui antes, mas tá aqui, ó. Eu vou mandar rodar essa função aqui. Deixa eu ver se eu consigo rodar ela para vocês. Aqui. Tá rodando a função. Significa dizer o seguinte, eu gerei uma tarefa que vai fazer uma foto de como está a configuração atual do meu switch que eu tenho aqui ligado no meu demo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se ele já... Vou aqui em Nodes, vamos ver se ele já criou para mim. Aparentemente, ele já criou algumas informações aqui que eu não tinha nada. Vamos ver o que ele está mostrando para mim. Olha aqui, ó. Se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês algumas informações aqui. Ele está criando algumas informações, mas eu quero fazer um pouquinho diferente. Deixa eu voltar para lá em Task. Ver se eu consigo parar essa aqui. Vou parar essa. E vou rodar que eu rodei a tarefa errada. Tem que ser a de baixo. Tem que ser a de baixo. Vamos voltar para a minha tarefa. Vamos rodar a tarefa de baixo aqui. Isso aqui ele não parou ainda. Porque... Deixa eu ver. Stop. Tentando parar a tarefa. Vamos ver se ele consegue. Vamos voltar para cá. Deixa eu ver se ele criou as minhas informações que eu precisava de vocês aqui. Ó, tá aqui, ó. Ele criou. Então tá aqui, ó. Ele tirou uma foto para mim dizendo quais são as configurações running config que eu tenho no dispositivo. Olha que interessante. Quando eu clicar em running config, esse é o comando que ele está lendo, tá? Show running config, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é um pouquinho diferente. Eu vou clicar em show running config e ele está dizendo para mim, ó, que às 10h44 ele criou uma configuração dizendo, olha, é isso que eu tenho tirado como cópia, foto agora da configuração que está rodando no meu switch. Tudo bem? É isso que ele está fazendo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês que está funcionando. O que eu vou fazer agora? Imagine que por um motivo qualquer houve uma alteração de configuração do switch. Ela pode ter sido
necessária, ou alguém fez uma alteração sem uma aprovação minha, e eu preciso saber o que foi feito. Então, imagine que, agora eu vou entrar na configuração do meu switch, eu imagino que vocês devem estar enxergando o switch aí. Eu vou alterar algumas informações. Aqui eu vou trocar o nome, por exemplo, Home, Bell de Home, e aqui ó, eu vou port, eu vou, por exemplo, desabilitar algumas portas, vou desabilitar esta porta e esta porta, e eu vou brincar de criar, por exemplo, uma VLAN. Então, eu vou vir aqui em Global e vou criar uma configuração de VLAN. VLAN 2, criei a VLAN 2 e criei também a VLAN 30, um exemplo qualquer. Tá? E agora eu vou salvar a minha configuração no switch. Eu fiz uma alteração normal. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou salvar a minha configuração. Joia, a partir do momento que eu fizer essa configuração, eu vou voltar lá no meu Tripwire. Fechar aqui. Voltar no meu Tripwire. E agora eu vou vir aqui em Task e vou falar assim, faça novamente... Isso aqui eu já tentei parar e não parou. Faça novamente essa verificação. Então vamos lá, vou mandar ele rodar novamente e tirar uma nova foto do que está acontecendo no meu processo. Vamos lá, aguardar um pouquinho. E ele vai tirar uma nova foto do que está acontecendo com o meu processo. E olha que interessante. Deixa ele terminar de rodar isso aqui. Deixa eu ver se ele já terminou aqui. Ok. Acho que já vamos vir aqui em Nodes. Dá para vocês perceberem que ele já colocou para a gente uma atenção em vermelho, dizendo, opa, alguma coisa aconteceu no meu processo. E olha que interessante, ele está dizendo que houve uma modificação. Então, se eu clicar em modificação, olha o que ele está fazendo. Ele pegou a informação como baseline e disse, olha, agora alguém adicionou a VLAN 2, a VLAN 30 e mudou o nome e desligou algumas interfaces de comunicação. Olha que interessante, eu consegui perceber que alguém fez uma alteração. Claro, ela pode ser efetiva ou não no meu processo, mas eu sei que houve uma alteração. Se por acaso alguém fizesse uma alteração sem meu consentimento, eu saberia automaticamente o que aconteceu no meu processo, tá? Então, bem interessante. Outra coisa que eu posso mostrar para vocês aqui eu posso ter aqui, ó, uma verificação de que se o processo está em compliance com uma determinada norma de segurança ou framework. No nosso exemplo aqui é a ISA 62443. Se você olhar, ele está dizendo ó, que dos testes que a norma prevê, alguns passaram e outros não passaram. Se eu clicar com mais detalhes, eu vou enxergar quais foram os testes que passaram. Ó, passou nesse teste, passou nesse teste, porém, ele falhou nesse teste aqui, ó. Verifique se a VLAN 1 só tem a VLAN 1, falhou. Outra falha que ele deu deve ser de SSH, por exemplo, aqui, ó. Ele vai estar mostrando para mim que o SNMP está habilitado, ou seja, eu não estou em compliance com o que a norma está mostrando para mim, tá bom? Então, essa é uma forma da gente enxergar o que está acontecendo. Legal. Quero mostrar para vocês rapidamente mais uma coisinha aqui para vocês, que é o Log Center, que é o centralizador de logs. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Percebam que eu tenho um centralizador de log que ele já está recebendo todas as informações que estão acontecendo no meu processo. Isso, se vocês olharem, essas informações é muito difícil da gente entender o que cada uma significa. Como ele tem a possibilidade de fazer uma normalização, olha que interessante. Se eu vier aqui em Audit Logger, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Carry, e falar assim, ó, leia todos os carries que eu tenho, olha o que ele vai mostrar para mim. Ele está mostrando para mim que teve alguns eventos no dia 7 de maio, que é hoje, porém, essas informações aqui ó, ficam muito difíceis de eu entender o que significa. Se eu vier novamente aqui em Audit Logger, clicar novamente, e em vez de eventos crus, clicar em processados, olha que interessante que ele vai fazer. Ele automaticamente vai trazer esses logs todos de uma forma textual, que eu sei entender exatamente qual foi a falha,
quem foi o responsável, qual é a fonte, qual é o destino e assim por diante. E eu posso fazer filtros, por exemplo, de IDs aqui, ó. Ou seja, por tipo de problema que eu tenho no meu processo. Ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que essa aqui é uma falha que diz o seguinte, é um evento que diz, ó, houve uma configuração na memória RAM do switch. Se eu vier aqui em recursos, configurações e mostrar aqui correlações, olha que interessante. Eu criei uma regra de correlação, que é essa regra 38009, que diz o seguinte, olha, se o software detectar esse evento, que é gravar em memória RAM, rode o Enterprise, ou seja, se eu sentir que alguém alterou a configuração, tire outra foto do meu processo. E aí eu vou ter automaticamente, sem precisar rodar na mão, o processo que eu mostrei para vocês agora, tá bom? Então, essa é uma forma de vocês entenderem como que eu posso centralizar os eventos e correlacionar esses eventos com alguma coisa para ser disparado no meu processo. E agora eu queria mostrar para vocês o Enterprise, o TIV, que é o de automação, para ficar claro para vocês como é que eu posso trabalhar com questões de vulnerabilidades. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar aqui no meu sistema. E olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho um resumo do que está acontecendo. Ele está dizendo para mim que a saúde da minha rede está só em 39%. Por quê? Porque ele detectou alertas de segurança, impactos no processo, alertas de integridade, e ele está detectando que teve fora do normal downloads de configuração, uploads de configuração, firmwares. Isso para ele não é um processo normal. Ele detectou que ele tem N vulnerabilidades conhecidas no seu processo. Como que ele faz isso? Baseado no firmware de cada switch, cada equipamento, ou cada PLC, aqui ele consegue enxergar a PLC, ele sabe quais são as vulnerabilidades. O que é um endpoint, o que é um PLC, o que é um RTU e quantidade, quais são os fabricantes que a gente tem e assim por diante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na forma de ativos. Se vocês olharem, vocês vão enxergar que eu tenho aqui ativos de vários fabricantes, PLCs, da Rockwell, da Cisco, VMware, e assim, deixa eu tentar mostrar a outra página, vocês vão ver que eu tenho outros fabricantes, ABB e assim por diante. Por quê? Porque eu sou capaz de conectar nos protocolos proprietários de cada um desses dispositivos. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar um filtro por IHM e PLC, ele vai mostrar para mim apenas os IHMs e o PLC. E olha que interessante, eu posso pegar isso e mostrar isso no gráfico Purdue, dizendo, olha, cada um desses equipamentos faz parte da camada 1, camada 2, camada 3 e assim por diante. E mais do que isso, eu posso enxergar qual é o sentido de comunicação que está acontecendo entre eles. Deixa eu tirar o filtro, que fica melhor para vocês enxergarem. Dá para vocês verem que eu tenho sentidos de comunicação acontecendo entre os dispositivos de campo, e eu consigo enxergar quem comunica com quem e assim por diante. Então, isso aqui é uma ferramenta que me ajuda bastante. Se eu quiser detalhes sobre o que está a vulnerabilidade do processo, vou escolher um dispositivo, por exemplo, esse aqui, e vou clicar em mais detalhes. Olha que interessante, ele vai mostrar para mim qual é o IP, MAC address, qual é o fabricante, qual é o firmware desse fabricante, o firmware desse PLC e assim por diante. E como ele é um PLC de hack, olha que interessante, eu consigo enxergar todos os slots, o que eu tenho em cada um dos slots e a versão de firmware que está rodando no meu processo. Baseado nessa versão de firmware, o software sabe quais são as vulnerabilidades publicadas. E olha que interessante, se eu descer aqui, ó, ele vai mostrar para mim que eu tenho vulnerabilidades publicadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Vulnerabilidades. Cadê? Aqui, ó. Vulnerabilidade conhecida, informada pela Rockwell, informada pela Rockwell, informada pela... Ou seja, baseado na versão, eu sei quais são as vulnerabilidades que estão acontecendo, tá? Olha que interessante. Se eu vier aqui em Insights, ele vai mostrar para mim todos os problemas que ele detectou. Tá vendo? Eu tenho ativos que estão com vulnerabilidades não resolvidas baseado nas versões de firmware.
Outra coisa que ele pode dizer para mim, olha que interessante, ele diz que tem um ativo que está conversando com 302 externos. Com certeza aqui é um ataque de ransomware. Alguém está tentando brincar com esse dispositivo, né? Qual é o dispositivo? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar, esse é o dispositivo que está gerando o problema para mim, ó. Esse é o cara que está comunicando. Olha aqui que interessante o mapa de rede dele. Ele fala com trilhões de dispositivos. Ou seja, externo, alguém está tentando atacar esse equipamento, tá? Então, essa aqui é alguma ideia de tudo isso que está acontecendo no meu processo. Infelizmente, eu não tenho muito tempo para mostrar para vocês todos eles, mas é assim que funciona. E aqui são os alertas principais. Inclusive, ó, que houve um download de configuração para o PLC2 pelo IP tal. Se eu clicar aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, houve um download de configuração do PLC2 pelo IP tal. Pode não ser erro, mas ele está dizendo, está fora do comportamento normal da minha rede que eu estou acostumado. Tá bom? Eu vou mostrar rapidamente aqui, que a gente já está passando do tempo, tá? Essas informações aqui. Bom, então vocês já viram como funciona. E eu queria mostrar para vocês agora uma outra coisa importante para vocês aqui, que deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Eu queria mostrar para vocês também o que chama de gestão de acesso privilegiado. É um parceiro nosso da Ciência Segura que, na verdade, ele vai garantir para a gente um assunto muito importante, né? O que é esse assunto importante? Vamos lá. Deixa eu tentar passar para vocês aqui, ó. Eu consigo, com esses dispositivos, fazer o seguinte, gerenciar acesso de terceiros aos sistemas industriais e ao parque fabril. Vai proteger nosso sistema de ações maliciosas, uniformizando e assegurando um único meio confiável para o sistema de dispositivos. Ele também permite mitigar riscos de ameaças internas por meio de monitoramento e controle dos comandos. Depois ele disse que eu consigo também fazer a guarda de conhecimento, porque eu consigo gravar tudo o que está acontecendo. Né? E eu consigo fazer isso uma conformidade. Deixa eu tentar mostrar isso aqui rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, mas eu acho que é importante vocês conhecerem o que isso faz para a gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Eu vou entrar aqui com o meu username. Vou entrar com a minha senha. E ele vai me voltar com uma contrassenha para o meu celular. Então, eu vou abrir o meu celular aqui e vou entrar com essa minha senha, só para vocês entenderem como que funciona essa autenticação. Então, vamos entrar com essa senha aqui. E aqui eu estou dentro do meu processo. Na verdade, o que eu estou fazendo? Em vez de acessar diretamente a um switch ou a um computador, eu vou passar por esse cofre e ele vai ser responsável por acessar os meus processos. Então, eu queria mostrar isso para vocês rapidamente. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, uma máquina Windows e fazer uma busca pela máquina minha no meu porto, você vai ver que ele tem aqui. Eu vou tentar me conectar através desse. Olha que interessante, ó. Perceba que eu vou entrar numa máquina virtual, numa máquina do sistema, e eu não entro com senha, porque é o cofre que está fazendo essa senha para mim, esse controle de senha para mim, né? E a partir de agora, eu estou dentro do sistema que eu queria entrar, né? Então, eu posso acessar normalmente desde que eu tenha credencial para isso, né? Então, deixa eu fechar aqui, e eu vou agora abrir um bloco de notas, por exemplo, aqui dentro. Olha lá, ele abriu, e eu vou escrever aqui, teste webinar, por exemplo, né? Webinar Balmier, tá bom? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, o meu gerenciador, o meu gerente, né? O meu gerente, ele pode estar enxergando o que eu estou fazendo. Ó. Ele abre uma sessão remota onde o meu gerente ele pode ter um live stream de tudo que eu estou fazendo. Ó. Ele está enxergando o que eu estou fazendo, tá bom? Um exemplo, tá? Eu vou sair daqui, eu vou fechar agora a minha área aqui de trabalho, vou fechar. E ótimo, ele fez esse comando para mim. Se eu quiser efetivamente entrar, por exemplo, em Linux, por exemplo, eu também posso fazer através do Linux. Basta clicar no Linux, vocês vão ver aqui que ele vai abrir para mim também, que eu posso acessar, abrir no sistema de Linux, eu posso dar um comando qualquer, né? Agora eu vou parar isso aqui, e olha que interessante, se eu der um comando tipo clean,
foi programado que esse comando não pode ser executado. Não, deixa eu ver se é isso. Clear, desculpa. Escrevi errado. Esse comando não pode ser executado. Ó. Ou seja, foi bloqueado esse comando porque eu não tenho autonomia para fazer isso. Mas imagine que eu quero fazer coisa pior ainda. Eu quero entrar como administrador. Eu vou colocar para tentar mudar a senha do administrador. Olha que interessante. Quando eu fizer essa informação e digitar esse comando, o comando, olha o que ele diz, o comando não, você vai ser desconectado. Eu fui desconectado porque eu não tinha autonomia para fazer esse controle. Eu vou sair daqui, agora eu vou voltar em sessão remota e vou mostrar para vocês aqui ó, o log do que foi feito, só para vocês entenderem. Ó. Log da sessão. Olha o que foi feito. Quem foi? O Newton de Carvalho Fernandes, tentou com o usuário do IP tal, fez todos esses comandos e ele foi bloqueado. Eu tenho log de tudo que aconteceu, minuto por minuto, e quais são os comandos que me geraram a derrubar o processo. Tá? Então, eu tenho isso comandado aqui. E, não menos importante, que é a questão de conhecimento, eu posso pegar, vou pegar lá o do Windows, eu posso abrir aqui, ó, e ver o vídeo do que foi gravado. Olha que interessante, ó. Lembra lá que eu gravei uma configuração? Olha que interessante, ó. Tudo que eu fiz vai ser gravado, então eu tenho retenção do conhecimento. E importante, essa gravação ela serve juridicamente, tá? Para a gente trabalhar. Então, se vocês olharem, ó, tudo que foi feito foi gravado, tá bom? Então, dá uma olhada no que está acontecendo aí. E isso serve também para sistemas de controle, como switches e assim por diante, né? Eu já vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu só passar para frente aqui um pouquinho para vocês verem lá. Tudo que foi gravado, ele mostrou aqui para mim, tá vendo? Legal, né? Se eu quiser agora, por exemplo, aqui a gente vai ter um switch, por exemplo, um switch da Cisco configurado, né? Se eu abrir o switch da Cisco aqui configurado, colocar aqui em acessar o sistema, eu vou estar dentro do switch e eu posso fazer as configurações normais do meu sistema, tá bom? Então eu posso ver o que está acontecendo e assim por diante, né? Então eu vou dar um enable, ele vai pedir a minha senha e assim por diante. Se eu quiser sair, faço toda a minha configuração, dou um exit e fiz o logoff da minha configuração. Lembrando que se eu vier aqui em sessão remota, eu consigo efetivamente ver tudo que for feito, log da sessão, eu consigo ver, entrou, fiz log, finalizei, iniciei e assim por diante, tá? Infelizmente, gente, o nosso tempo acabou, então eu não tenho como mostrar muito mais coisa para vocês, mas o importante é que isso permite que a gente faça um monitoramento contínuo de tudo que está acontecendo no nosso processo. Então, só para a gente finalizar, é importante a gente ter sempre em mente. Só que eu vou pedir mais uma ajudinha para vocês, eu vou colocar mais uma consulta aqui, ó, só para vocês me ajudarem rapidamente. Iniciar. Vamos lá, me ajudem aí. Que processo você usa para detectar vulnerabilidades dentro de sua rede de controle industrial? Selecionem uma para mim aí, por favor. Rafael, eu vi que você está com a mão levantada aí. Põe a pergunta no chat para mim, que depois eu respondo para vocês, tá bom? Bom, vamos agora finalizar para a gente ver aqui o que está acontecendo. Fechar e vamos compartilhar os nossos resultados. Olha que interessante, 39% já tem vulnerabilidade, ou seja, 1/3 tem um contínuo, legal, mas a grande maioria faz varredura periódica ou confia nos fornecedores, ou seja, não tem um processo próprio para isso, para trabalhar sozinho, né? Então, o que é importante para a gente? O que é importante para a gente lembrar aqui? O que é importante para a gente lembrar quando for fazer? A gente tem que ter sempre em mente 3 coisas. A primeira coisa é visibilidade. Saiba exatamente o que existe em sua rede via um completo inventário de ativos, de hardware e de software. Saiba com quem esses ativos se comunicam, se suas configurações foram alteradas, quais são as vulnerabilidades presentes e o que os logs de evento estão dizendo para a gente. Então, é importante a gente ter essas informações. A visibilidade permite o entendimento dos riscos existentes na sua rede industrial. Depois, controles de proteção.
Após atingir a visibilidade, aplique os controles de proteção, além dos fundacionais que eu mostrei para vocês, como aplique também segmentação de rede e os controles de acesso e fortalecimento de senha, que foi essa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês. Os controles de proteção ajudam a prevenir ou diminuir o impacto dos eventos cibernéticos, né? Ele garantir a segmentação da rede, por exemplo, é um ótimo primeiro passo. O controle permite que a gente pode fazer alguns fortalecimentos de controle, né? Que é desabilitar serviços não utilizados, verificar se os recursos de segurança criptografados estão sendo usados, porque eu tenho um controle de como implementar isso que está acontecendo. E, talvez o mais importante, monitoramento contínuo. Assim como a gente tem um SCADA para nos ajudar a otimizar e controlar o nosso processo industrial, a gente precisa de uma solução de segurança cibernética para ajudar e otimizar e controlar a visibilidade dos eventos de cibersegurança, porque eles mudam frequentemente, né? Então, mais uma vez que você sabe o que você tem, a gente tem que monitorar. Isso deve acontecer por vários processos em paralelo: vulnerabilidade, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de configuração, de segurança, gerenciamento de eventos, integridade de rede e assim por diante. E lembrar, isso não deve ser feito uma única vez. Ela tem que ser executada continuamente, porque as ameaças estão sempre mudando, né? E ela vai nos ajudar a responder esses tipos de perguntas, né? Como eu sei se a configuração estão corretas? Como sei se elas estão de acordo com a baseline que eu criei? Se eles estão à beira de uma falha? Como sei se o risco de vulnerabilidade mudou? E assim por diante, né? Basicamente isso. E para a gente finalizar, esse é o último slide, né? Obtenha uma avaliação de segurança cibernética da sua planta. Proteja e fortaleça as configurações industriais, endpoints e sistemas, continuamente em mudança de novas vulnerabilidades. Implemente mecanismos de autenticação robustos e eduque os seus colaboradores. Aumente a conscientização de segurança cibernética com treinamentos e faça que sejam cumpridos por funcionários, contratados e visitantes. Lembrando, cibersegurança é um processo e depende de todos. E como eu disse, existem vários frameworks prontos que podem e precisam ser usados com frequência, além de ferramentas que eu mostrei para vocês, desenvolvidas para monitorar e controlar, inclusive o mundo de automação. Vamos conhecer essas ferramentas. E, lógico, a Balmier está aqui para ajudar vocês. Busca ajuda, vocês não estão sozinhos, ok? Bom, passei 10 minutinhos do meu tempo, mas eu acho que valeu a pena. E, bom, agora eu vou abrir aqui a dúvidas. E antes de vocês, quando a gente terminar as dúvidas, antes de vocês finalizarem, e deve abrir para você uma pesquisa de 3 perguntinhas sobre o webinar, tentam responder para mim, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se a gente tem algumas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. O Ricardo me pergunta: o protocolo SNMP era utilizado para coleta de configurações. Já há um padrão de protocolo de gerenciamento das plantas industriais. Ricardo, a resposta para você é: toda vez que a gente estiver vinculado a características de status dos dispositivos de rede, quando a gente fala em Ethernet, nós vamos continuar usando o SNMP. O que acontece é que na indústria, muitas informações de saúde dos dispositivos, elas não são entregues através de SNMP e precisam de protocolos proprietários para que isso funcione. Por isso que uma ferramenta como o TIV, que eu mostrei para vocês, como ele tem capacidade de ler os protocolos proprietários dos dispositivos, ele consegue pegar aquele monte de informação. Então, sua resposta é: eu preciso das duas coisas, tanto o SNMP como o protocolo proprietário dos dispositivos hoje. Não existe um protocolo básico para toda a comunicação de todos os tipos de dispositivos, tá bom? O Pedro me pergunta: qual software você recomenda para iniciar sistema de cibersegurança? Pedro, a resposta não é tão simples, mas se você olhar aqueles cinco itens fundacionais que eu falei para vocês, nós temos que aplicar aqueles 5 itens de uma forma ou de outra. Cada um daqueles itens, normalmente a gente vai ter um software que vai poder trabalhar em cada um daqueles itens fundacionais, daqueles 5. Então, a pergunta que a gente tem que ter é: qual que eu quero implementar primeiro? Gerenciamento de vulnerabilidade? Eu tenho um software para isso. Gerenciamento de logs, eu tenho outro software para isso, né? Fale com a gente vai te ajudar a decidir qual é a melhor solução para você aí, tá bom? Nesse caso aí.
Triple Iron, por exemplo, você tem todas essas possibilidades de ter aqueles 5 pilares fundacionais que eu falei para vocês, com softwares diferentes, mas eles são integrados entre si, tá? Então a gente pode trabalhar com ele, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, tem gente que está dizendo que vai precisar de mais informação a respeito sobre o software, estou à disposição. Quem quiser mais informação sobre um software específico, por favor, entre em contato comigo e a gente trabalha dando mais informações. Agora já são 11h12, até que a gente não se estendeu muito. Se não tiverem mais perguntas, eu vou me despedindo por aqui. Alexandre me pergunta, o que pensa sobre EC62351? E quando aplicar? Alexandre, eu não conheço particularmente a EC62351, mas assim, como eu imagino que ela seja um framework de segurança, o único cuidado que a gente tem que ter é verificar se para o seu processo específico, na sua planta, esse é o melhor framework que pode ser usado. Se a gente conseguir definir isso, como? Comparando o que ela tem de especificação, se ela tem aqueles itens fundacionais, os itens fundamentais, e comparando com o seu processo, dizer, ó, ela é compatível com o que eu preciso, eu acho que ela funciona tão bem como qualquer outro framework que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Mas depois me manda uma mensagem mais detalhada, Alexandre, e a gente conversa particularmente sobre a sua aplicação, e a gente pode verificar os melhores frameworks para a sua aplicação, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta mais para frente, ou se interessarem por mais alguma coisa, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que todos estejam em segurança aí com esse processo que a gente está tendo, esse problema aí do coronavírus, e que logo a gente possa melhorar isso e se encontrar fisicamente o mais rápido possível. Mais uma vez, obrigado. Deus os abençoe e até a próxima. Nosso próximo webinar é agora no início de junho, tá bom? Obrigado e até a próxima.